Testemunho Daniela Oliveira. Parte 3. Naquele exato momento, eu senti o meu espírito descer, como se fosse nas profundezas da terra. Eu não via nada, mas sentia e ouvia. E tudo quanto ouvi e senti, vou relatar para você, da maneira mais clara possível. Naquele momento, eu senti o meu corpo ficar em cima da terra. E eu sentia o meu espírito passar de uma dimensão material para o espiritual. Era algo que eu pensava comigo, não é possível. O que está acontecendo comigo? Foi algo muito rápido, foi em milésimo de segundo. Logo após, eu me encontrava em um lugar escuro, frio, úmido. Ao mesmo tempo, era um fogo insuportável, devorando a minha alma. Aquele lugar era assustador. O ar era poluído, apesado, um ar de medo, pavor, desespero, ânsias, desespero. Eu nunca tinha sentido aquilo em toda a minha vida. Toda a dor que já senti no meu corpo físico nem se compara com aquela dor. Naquele lugar, todas as pessoas tinham um aspecto de caveiras, inclusive eu me sentia assim também. Eu olhava para mim e me via como uma caveira. Eu me lembro que na época eu até cheguei a tampar todos os espelhos da minha casa para não me ver. Eu olhava para mim, no meu físico, eu me via normal, mas quando eu chegava na frente do espelho, eu me via uma caveira, um esqueleto. Eu não conseguia ver a minha carne. Eu não via o meu material, o meu corpo físico, mas eu me via do lado espiritual. E eu sabia que a minha situação diante de Deus não estava bem. A partir daquele momento, eu comecei a me sentir a maior pecadora de toda a terra. Me sentia um ser desprezível, que ninguém gostava mais de mim. Naquele lugar onde eu me encontrava, era feio, eu tinha muito medo, tinha medo de tudo. Naquele lugar todas as pessoas andavam encurvadas, só pranto, desespero, angústias, ranger de dentes, e todas as almas que ali estavam sabia que não havia mais uma segunda chance para elas, assim como eu tinha essa convicção. E eu me lembro que ali naquele lugar eu ouvia muitas vozes vindo de todos os lados. Uns diziam sorrindo com sonoras gargalhadas. Dizia para mim: pensavas você, Daniela, ir longe? Acabou tudo para você, é o seu fim. Naquele momento comecei a chorar muito, um pranto profundo com soluços. O desespero tomou conta de mim. Naquele lugar eu me sentia sozinha. Eu pensava comigo: onde está minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, da minha igreja? Onde estão vocês? Eu passei a ter medo de ouvir o nome de Deus e de Jesus. Ninguém podia me ajudar, ninguém me entendia. A opressão diabólica ali era em peso. Eles me oprimiam, me xingavam, me batiam. A surra foi tanta que eu senti no meu corpo físico. Naquele momento, com muito choro, eu comecei a clamar por Jesus. E eu dizia: ó Deus, por que eu estou aqui? Onde errei? Me mostra. Porque eu não queria aceitar nem acreditar que foi por causa de uma única palavra. Quando eu lembrava, eu pensava: não é possível. Eu não me atrevia a erguer os meus olhos para o alto, pois parecia que os céus para mim era de ferro, era de bronze. E quando eu atrevia a pronunciar o nome de Jesus,
para pedir socorro, pois sabia que só Ele podia me ajudar e me tirar dali. Mas quando eu começava a orar, eles, num tom áspero, me mandavam a calar minha boca e me dizia: sua idiota, não adianta, ele não vai te ouvir. Lembra o que você fez com ele? Você, por ser tão burra, fez um pacto e quebrou. Ele sempre foi fiel com você, mas você, em troca, desde o início, tem sido infiel para com ele. Você se lembra? Começou a me lembrar de todos os meus erros e pecados, das vezes que desobedeci e o rejeitei, das vezes que ignorei seus conselhos, das vezes que prometi algo para Deus e não cumpri. Era como se tivesse uma tela de cinema diante dos meus olhos, passando toda a minha vida. Ali me fazia lembrar das vezes que deixei que o orgulho tomasse conta do meu coração, das vezes que eu ia para a igreja e desprezava no meu coração o meu irmão em Cristo, por eu me achar que sabia mais do que ele, e das vezes que eu critiquei, mesmo no meu coração sem ninguém saber, das vezes que eu, por cantar e pregar a palavra de Deus, me achava mais especial do que os outros, das vezes que machuquei alguém e não reconheci meus erros e não pedi perdão, também das vezes que não liberei o meu perdão, por achar que o perdão servia só para aquele que eu perdoava, mas não, sabendo que o perdão serviria para mim também. Ao me lembrar de tudo aquilo, comecei a me arrepender amargamente por tudo e suplicar a Deus que me tirasse daquele lugar, que se Ele me desse uma segunda chance, eu ia fazer tudo diferente, eu ia mudar. Só que as vozes me diziam: é perca de tempo sua, seu lugar é aqui, de onde você nunca mais vai sair. De repente eu ouvi uma voz que dizia: assim como eu quis ser maior do que Deus e do que os anjos, e Deus me mandou para cá, o mesmo Ele fez com você. Você se exaltou, se achou melhor do que os outros. Agora o seu lugar é aqui, conforme-se. Depois disso, ouvi barulhos de cadeados, correntes, se arrastando pelo chão. Eu não via nada, mas eu sentia eles me prendendo com correntes. Ouvia barulhos de cadeias se abrindo. Aquele lugar não havia silêncio. O barulho era constante. Eu não conseguia ver nada. Era como se eu fosse colocada em um ambiente, em um lugar onde os meus olhos estavam tampados, mas eu ouvia e sentia tudo. Uma pessoa com os olhos vendados, sem enxergar nada, era assim que eu estava, só ouvindo. Ali fiquei. As horas pareciam não passar. Eu não queria acreditar que eu, Daniela, uma menina de 20 anos, como qualquer outra, estava no inferno. E o que mais me doía era saber que tudo estava acontecendo e tudo era real. Pensava eu, deve ser assim. Eu deitei, dormi e estou tendo um pesadelo. Logo, logo eu vou acordar. Na minha mente parecia passar um filme e eu me lembrava dos filmes que eu havia assistido, mas aquele filme era mais do que real. Eu mesma estava vivendo, eu mesma estava dentro daquele filme. Então os dias foram passando e os dias mais difíceis para mim foi os primeiros 12 dias, pois não parecia ser somente 12 dias, mas naquele lugar parecia ser 12 milhões de anos, pois ali as horas não passavam. Digo que esses dias foram os mais difíceis para mim, porque eu não relatava para ninguém o que estava acontecendo, pois também, se eu contasse, ninguém ia me entender.
Iam dizer que eu estava louca. Nem para o meu pastor eu relatei o que estava acontecendo comigo, pois eu tinha medo que ele pensasse mal de mim, que eu estava passando por aquilo por eu ter feito alguma coisa errada, pecado, mas não, foi somente uma palavra. Mas eu não tinha feito nada de errado, pensava comigo. Mas eu tinha falado e eu pensava, não, uma palavra não é possível. Tem muitas pessoas que falam bobagens e Deus não castiga. Deus vai me castigar por causa de uma palavrinha? Não. Mas naquele momento eu sabia que só alguém espiritual como meu pastor para me entender e me ajudar. Então, após os 12 dias, o meu pastor ficou sabendo, não por mim, mas pelos irmãos da minha igreja, que eu estava passando por momentos difíceis. Quantas vezes peguei o telefone para ligar para o meu pastor, para me ajudar, mas eu não tinha força, pois a opressão demoníaca me ameaçava, que se eu ligasse para o pastor para pedir ajuda, algo pior do que estava acontecendo comigo iria acontecer. E ao ouvir aquela ameaça, eu ficava com muito medo. Então obedecia-os, e ao saber ele estava querendo falar comigo, confesso que eu tive medo. Ao atender, me perguntou: Irmã Daniela, o que está acontecendo? Minha filha, fiquei sabendo o que está acontecendo com você. E o pastor tornou a me perguntar: há quantos dias você está assim? Eu respondi: há 12 dias. Ele respondeu por telefone: por que você não me ligou para mim aí te ajudar? Ele continuou a dizer: quando acontecer alguma coisa, fala comigo, eu sou seu pastor, eu sou responsável pela sua alma. Ele me perguntou: o que está acontecendo com você? E eu respondi: eu não sei, pastor, é algo muito estranho. Ele perguntou: como assim, minha filha? Eu disse, chorando: não sei, pastor, não estou entendendo. Sinto uma tristeza profunda na minha alma. Ouço muitas vozes falando ao mesmo tempo. Elas dizem que Deus me abandonou, que Deus se esqueceu de mim, que Ele não me ama mais. Então continuei falando e chorando: pastor, eu perdi o que eu tinha de mais precioso na minha vida, a presença do meu Deus. Ele respondeu do outro lado da linha: Irmã Daniela, você fez alguma coisa errada? Eu respondi: não, pastor, eu não fiz nada de errado. Mas a minha consciência sabia que eu não tinha feito, mas eu tinha falado. Mas eu não conseguia acreditar que uma palavra era a causa de eu estar passando por aquilo. Era tudo muito confuso na minha cabeça. Ele me disse: minha filha, fique tranquila, eu estou indo aí na sua casa para a gente conversar melhor. Mas o pastor não sabia que eu tinha medo dele. Dentro de mim, eu sabia que naquele momento só ele podia me ajudar. Mas a opressão me ameaçava para mim não pedir ajuda para ninguém, inclusive para o meu pastor. Naquele mesmo dia, à tarde, o pastor chegou na minha casa. Eu vi quando ele chegou, mas eu estava dentro do meu quarto, sozinha, trancada. Ouvi a sua voz e tive medo, pois eu sabia que com ele estava alguém muito forte, ao qual eu tinha pecado contra ele. Quando ouvi a sua voz, eu ouvia os demônios dizerem para mim: ele chegou e você não sai desse quarto. Tudo já está perdido para você. Por que ainda buscar socorro? Se Deus te condena, quem é o homem para te justificar e te ajudar? Mas uma pequena voz dentro de mim, como um eco, dizia: minha filha, sai desse quarto. Então desobedeci aquelas vozes e saí do meu quarto. Mas aqui, só voltando um pouquinho atrás, quando eu ainda estava dentro do quarto, ouvi ele chegar e cumprimentar minha mãe. Fez perguntas
perguntando minha mãe há quantos dias ela está passando por isso. Então ele me mandou chamar. Confesso que tive medo, que a minha vontade era de sair correndo, mas deixo claro, meus queridos, vocês que me ouvem, não era eu, mas a opressão que me obrigava a fazer isso. Então saí para fora do meu quarto, para conversar com ele. Ele me fez muitas perguntas. No final da conversa, ele me mandou abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde estava escrito que Deus nunca ia me deixar nem me desamparar, porque o que eu mais dizia era: Deus se esqueceu de mim, Deus me desamparou. Então o pastor me mandou eu mesmo abrir e ler. Então eu li e ele me perguntou: o que está escrito? Eu li e ali Deus falou comigo, pois estava escrito: não te deixarei nem te desampararei. Então pensei no meu coração: mesmo eu sendo errada, Deus nunca vai me deixar nem me desamparar. Eu posso deixar Deus, mas Ele nunca vai me deixar. Eu posso me esquecer dele, mas Ele nunca vai se esquecer de mim. Está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Ele perguntou: você crê no que está escrito? Eu respondi: creio, pastor. Ele disse: Deus está com você, minha irmã. Essas vozes aí que está dizendo o contrário para você são demônios. Não dê ouvido para eles. Então ele continuou a dizer: você lembra quando você me contou o que você já passou, na sua trajetória de vida, nos caminhos da escola? Então, minha filha, antes Satanás mandava mensageiros até você, mas agora ele veio pessoalmente para te tirar da presença de Deus. Você precisa ser forte, porque ele sabe o quanto você ama a Deus e é esforçada na sua obra, e ele quer te derrubar a qualquer custo. E ele disse: minha irmã, seja forte, porque como ele viu que não conseguiu dar jeito em você, te derrubar, agora ele veio pessoalmente e ele veio furioso. Eu sempre falo para os meus obreiros que Deus tem algo muito grande na sua vida, o pastor dizendo para mim. Então, ao terminar a conversa, ele chamou minha mãe e uma amiga minha que estava em casa, para juntos orarem por mim. Ele me mandou ajoelhar, impuseram as mãos sobre mim e oraram. Ao terminar a oração, ele disse: acabou, minha filha. Isso não vai acontecer mais. Naquele momento, senti que aquela opressão saiu de volta de mim. E como se um manto escuro, preto, sombrio, fosse retirado de sobre mim. Senti um alívio e disse comigo mesmo: acabou. Até consegui dar um sorriso, porque eu não sorria mais. Eu estava enganada. Ali era apenas o começo de uma grande batalha. Uma batalha árdua, pesada e profunda. Eu pensei que o sofrimento havia acabado, mas depois que o pastor foi embora, o meu estado piorou. Como ficou o meu estado? Naquela manhã, fiquei muito mal. Como o lugar onde eu morava era um lugar pequeno, interior, na roça, todas as pessoas eram conhecidas. E ao saberem do meu estado, vizinhos, conhecidos, muitas pessoas vieram me visitar. E ao chegarem, olhavam para mim e me via sentada numa cadeira com uma aparência de uma velha, calada, com um olhar triste. Na época, um calor insuportável e eu de blusa de frio. Todo mundo com calor, mas eu estava com frio. Muito amarela,
parecia que nem sangue tinha no meu corpo. Quando as pessoas que eram conhecidas, ali da minha convivência, chegava e me cumprimentava, eu não as conhecia mais. Eu me lembro que eu olhava para aquela pessoa, pessoas que moravam quase no quintal de casa, e eu me perguntava, quem é essa pessoa? Eu não consigo lembrar do nome. Me esquecia do nome daquela pessoa. E quando eu insistia em falar, eu ainda errava o nome da pessoa. E muitas das vezes, Satanás enviava mensageiros para me jogarem mais para baixo ainda. E eu sabia que se tratava dele. Mas em nenhum momento Deus me desamparou, pois ele também enviava seus mensageiros até a mim para me consolar. Pela noite eu não conseguia dormir. As horas não passavam. Eu me lembro do que está escrito em Jó 17, versículo 4. Eu não dormia sozinha, pois eu tinha medo de tudo. Então a minha mãe dormia comigo, e à noite eu chorava como uma criança de dor e angústia. Eu rangia os dentes. Eu me lembro do que está escrito em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 51, a parte B. E à noite eu abraçava a minha mãe chorando e dizendo, mãe, eu não queria morrer agora. Eu queria viver mais, mas eu tenho que ir, chegou a minha hora. Isso porque os demônios diziam que aquela tristeza e a angústia que eu sentia era porque a minha alma já estava no inferno. Que primeiro eu estava morta espiritualmente, mas logo, dentro de 3 dias, eu iria morrer fisicamente. Foi quando naquela noite, a minha mãe, ao me ver naquele estado, ela dobrou os seus joelhos e começou a chorar e clamar e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E eu, ao contemplar o pranto da minha mãe, também comecei a chorar. E naquele momento, as vozes falavam ainda mais forte e diziam, você está vendo aí? A culpa é toda sua. Por sua causa, sua mãe e sua família estão sofrendo. E naquele momento, eles me faziam lembrar de um dia que eu estava com a minha mãe debaixo de uma árvore, no quintal da minha casa. E eu abracei minha mãe, dei um beijo nela e disse para ela, mãe, se depender de mim, eu nunca vou fazer a senhora sofrer. Ei, para você que está me ouvindo agora, tome muito cuidado com o que sai da sua boca, ou de bom ou de ruim. Muito cuidado quando você for prometer algo, for falar algo. Saiba que Satanás e seus demônios estão te monitorando 24 horas por dia. Sabe tudo sobre você, cada passo que você dá. E se você não vigiar, chega um momento que ele irá usar as suas próprias palavras como uma arma contra você. O que realmente mais me doeu profundamente naquele momento foi quando a minha mãe falou as seguintes palavras, olha só, tudo culpa sua, agora, por sua causa, nem vou mais para a igreja, veja lá seu pai. Meu pai, ele não era evangélico, só eu e a minha mãe. Agora que não vai mesmo. Olha só você que pregava e louvava, estava tão bem na igreja, dizia que Deus não abandonava ninguém, agora está aí desse jeito. Por sua causa, eu vou sair da igreja. Minha mãe falou essas palavras. Naquele momento, me senti um lixo dos piores lixos. Pensava comigo, eu que tanto esforçava para ser fiel a Deus, agora estou nessa situação. Não adiantou nada, todo o meu esforço. Quem vai acreditar em mim? Se eu dizer
que eu estou passando por tudo isso por causa apenas de uma palavra. Eu sabia dentro de mim que eu estava sendo muito mal interpretada pelas pessoas e também pela minha mãe e pelas pessoas à minha volta. Eu sempre fui uma moça muito reservada, até acerca de relacionamento, e eu sempre andava na linha com medo das pessoas falar mal de mim. E ali eu tinha convicção que as pessoas estavam pensando mal de mim, e aquilo também me fazia sofrer. Porque eu tinha acabado de entrar em um relacionamento e a partir de quando tomei essa decisão, comecei a sofrer espiritualmente. Eu sabia que ainda não estava na hora certa para mim entrar no relacionamento. Concluindo, este relacionamento que entrei não tinha aprovação divina. Esta foi a causa de tão grande repreensão da parte do Senhor. Pensava comigo, o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu estou sofrendo porque fiz algo de errado. Mas eu não fiz. Mas agora, quem vai defender a minha causa se Deus está contra mim? Naquele momento, como eu me sentia sozinha. Eu me via no vale onde eu não conseguia enxergar a saída. Deus enviava pessoas para me ajudar e elas diziam que estavam comigo, mas não adiantava, pois pensava eu, de que adianta as pessoas me rodearem e dizer que está comigo? Continuo me sentindo sozinha, pois aquele que me justifica está contra mim. Me lembro do que está escrito em Romanos 8:33. Pois bem sei que mesmo que eu morrer, quem me livrará das suas mãos? Eu me lembro do que está escrito em Isaías capítulo 43, verso 13, a parte B. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter o apoio das pessoas e não ter de Deus? Quando foi um determinado dia, o meu estado piorou mais ainda, pois cada vez que eu ia ouvindo aquelas vozes negativas, e tem um detalhe, como eles sabiam que eu era conhecedora da palavra de Deus, ele usava a própria Bíblia contra mim, citava versículos em voz alta, mas só eu ouvia. Só que quando ele usava versículos da Bíblia contra mim, de uma forma totalmente distorcida, Ou seja, ele usava o texto fora do contexto, usava a Bíblia como uma arma contra mim, dizendo que Deus estava contra mim. Citava passagens bíblicas como o fim trágico de Sansão. Não tinha nada a ver, só que eu começava a acreditar. O pecado de Davi, 2 Samuel capítulo 11, Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Imediatamente eu respondi dentro de mim, não pode ser. Eu não cometi pecado como Sansão e Davi, mas ele distorcia tudo. E como eu, a cada momento, a cada dia, ia me enfraquecendo fisicamente e espiritualmente, cada vez mais eu acreditava no que eles diziam para mim. Mas eu me sentia fraca, sem força. Me lembro muito bem, como se fosse hoje, naquela manhã por volta de 11 horas da manhã, o meu estado foi piorando e minha mãe começou a se desesperar e saiu correndo e foi para o posto de saúde que ficava numa vila cerca de meia hora a pé. Quando foi 1 hora da tarde, a ambulância chegou. Foi até numa quarta-feira. Não recordo a data, pois nesse dia não tinha médico onde eu morava. Fui para uma pequena cidade chamada Miravânia, a nossa cidade mais próxima na época. Chegando lá, nunca me esquecerei, eu via tudo do lado espiritual. Quando olhava para os céus, tudo estava escuro.
Eu olhava para as nuvens. Era como se eu estivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Eu estava no mundo dos humanos, mas ao mesmo tempo o espiritual foi aberto para mim. Vozes bradavam, dizendo que Jesus estava voltando a qualquer momento. Isso aconteceu quando eu olhava para os céus. E eu tinha medo, eu não queria que Jesus voltasse naquele momento, pois dentro de mim eu sabia que eu iria ficar. Entrei naquele posto de saúde, as pessoas me olhavam para mim, ninguém parece que gostava de mim. Quando sentei para esperar a minha hora da consulta, ali havia uma televisão, todos assistindo, o noticiário, e os demônios me diziam: olhe bem para o noticiário. A qualquer momento vai ser interrompido esta programação para anunciar que Jesus voltou para levar a sua igreja. E você vai ficar. E ria de mim e dava sonoras gargalhadas diabólicas, e tudo aquilo aumentava ainda mais o meu desespero. Você vai descer para as profundezas do inferno comigo, e dava gargalhadas. E assim como meu coração se exaltou, ele dizia: e Deus me mandou para baixo. Também o seu coração se exaltou em muitos momentos. Se sentiu melhor do que os demais, pecou contra Deus. Não tem mais perdão. Eu vou levar sua alma para o inferno junto comigo. E dava gargalhada. Aquele dia, entrei para a sala do médico, consultei. O doutor passou para mim vários remédios. Passei a tomar quase 11 tipos de remédio por dia. Só voltando um pouco atrás, antes de eu sair de casa, eu despedia de todas as minhas coisas, porque os demônios falavam que eu não iria voltar com vida, eu iria morrer, eu iria voltar morta. Me lembro que dentre os remédios que o médico passou para mim, eu me lembro que ele passou um remédio para o meu coração, e disse que eu iria ficar dependente daquele medicamento para o resto da minha vida. Ele também passou antidepressivo e entre outros. O médico, olhando para mim, perguntou o que eu tinha, pois eu estava andando, falando, porque para quem veio de ambulância, não sei, imagino eu, ele pensou, ela está muito bem. Então eu falei, não estou me alimentando, sinto pontadas no meu coração e muita fraqueza no meu corpo, porque pensei eu, o meu problema é espiritual. Se eu falar para ele que eu estou sentindo e ouvindo essas coisas que ouço, ele iria pensar que eu estava louca e com certeza ia me encaminhar imediatamente para o psiquiatra. Então pensei, é melhor eu ficar calada. Eu só vou falar dos sintomas físicos, porque o doutor não vai me entender. Então guardei aquilo só para mim. Saindo da sala da consulta, com tantas receitas de remédio, minha mãe saiu comigo para a farmácia. E eu começava a ouvir os demônios a me dizer, me torturar com suas palavras. Eu podia ouvir suas vozes claramente, só eu ouvia, ninguém mais ouvia. E eles diziam para mim, na medida que eu e a minha mãe estavam caminhando na rua rumo à farmácia, eles diziam assim, sua idiota, tá vendo? Aí está você, fazendo sua família, sua mãe sofrer, gastando dinheiro que nem tem necessidade. Seu problema é espiritual. Você não falou para sua mãe que não queria fazer ela sofrer? Aí está você. Dá um fim logo nessa sua vida inútil. Para que viver fazendo as pessoas que você ama sofrer, se até o próprio Deus te abandonou? Lembro-me como se fosse hoje. Minha mãe comprou os remédios, mas o dinheiro estava muito pouco.
Não deu para comprar todos. Ela tão preocupada comigo. Lembro-me que entramos na ambulância e fomos para casa. No caminho, a angústia era tanta que eu rangi os dentes de dor na minha alma. Eu sentia e ouvia muitas coisas ao mesmo tempo. Era tudo muito confuso. Eu não entendia nada. Eu pensava, eu estava bem, agora já não estou. Era apenas interrogação. Seres espirituais diabólicos me pegavam, me algemaram. Meus amados, era muito confuso, como eu falei para vocês. Eu me sentia em dois mundos ao mesmo tempo. O meu corpo, eu, Daniela, estava nesse mundo dos humanos. Eu via as pessoas, ouvia as suas vozes. Era como que a voz deles estavam distante, mas eu via tudo. Mas o meu espírito, não se encontrava nessa terra. O meu espírito estava em outra dimensão. Por isso que no decorrer do meu testemunho parece ser algo um pouco confuso. Vocês vão ouvir eu falando sintoma físico e também do espiritual. É porque eu me encontrava em dois mundos ao mesmo tempo. É como eu falei para você. O meu corpo estava no mundo dos humanos, mas o meu espírito estava nas profundezas do inferno. E ali, enquanto eu sentia sintomas físicos no meu corpo, eu também sentia na minha alma, no meu espírito. E eu me lembro que aqueles seres diabólicos me levaram para um lugar horrível, escuro, muito quente, insuportável, ao mesmo tempo úmido e frio. O ar era de morte, de desamparo, de abandono, de tristeza profunda. E as vozes me diziam: você está no inferno, assim como eu, falava o nome dele, Lúcifer. Pequei contra Deus e ele me mandou para esse lugar. Assim aconteceu com você. Daqui você nunca mais vai sair. E dava gargalhadas. Eu ouvia muitas acusações, coisa que tinha acontecido na minha vida, palavras que eu tinha falado. Tudo aquilo virou uma arma contra mim. Eu me sentia como uma presa no laço do passarinheiro. Pensava eu, acabou, é o meu fim. Vou recorrer a quem? Se aquele que pode me livrar, eu pequei contra ele. E eu sabia que eu era merecedora de estar ali, naquele lugar. Eu não conseguia dormir à noite. Minha alma não tinha paz nem sossego. Eu me lembro do que está escrito em Jó capítulo 6, versículo 4. Eu tinha medo de dormir no meu quarto só, porque eles ameaçavam e diziam que a hora que eu estivesse só, eles iriam se materializar diante de mim. E eu tinha medo. E pedia para minha mãe para dormir comigo. As horas pareciam ser eternas. E eu chorava e rangia os dentes a noite inteira. Eu sentia que estava em dois mundos ao mesmo tempo. Eu ouvia muitas coisas inexplicáveis. Não dá para descrever em palavra o que eu senti a respeito do mundo espiritual, o mundo da alma. Eu ouvia gritos de multidões, barulhos de correntes arrastando pelo chão, cadeias se abrindo e fechando, e eu também sendo presa, sem esperança de nunca mais sair dali. Todas as almas que estavam ali comigo tinham corpos esqueléticos e sobre elas eram colocado um fardo muito pesado nas suas costas. E também foi colocado nas minhas costas. Eu sentia que eu andava encurvada, algemada com correntes espirituais do inferno. Dentro de mim, a minha alma gritava: ó Deus, onde errei? Me socorre. Eu me lembro do que está em Jó, capítulo 10, versículo 2. Eu apanhava e ouvia. E ouvia: para de chamar por ele. Ele não vai te ouvir. Você pecou contra ele.
e por isso você é merecedora de estar aqui. Lembro-me que as horas naquele lugar não passavam. O sofrimento era insuportável. Como eu falei antes, eu não conseguia mais olhar no espelho. Eu tentava me alimentar, mas parecia que a minha garganta estava fechada. Não descia nada, absolutamente nada. E eu dizia para mim mesmo, de que adianta eu comer e viver se eu não tenho mais a presença de Deus na minha vida? Eu me perguntava, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim, estranha? Por que estou ouvindo e sentindo coisas estranhas? Eu me lembro do que está em Jó, capítulo 10, versículo 18. Onde está aquela presença maravilhosa, pura, suave? Aquela paz que eu sentia, aquela alegria que eu sentia. Eu não sabia que o Espírito Santo de Deus já se havia retirado de mim. Eu me sentia vazia. Eu sentia que todas as capacidades, inteligência, habilidade que outrora eu tinha, eu havia perdido. Eu fiquei assim, burra. Imagine como ficou a minha mente. Eu estava tão bem, cheia da presença de Deus. De repente tudo muda. Só perguntas e um profundo desespero.